Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para uma manhã solene, extremamente importante para todos nós, que é a entrega da comenda Elvio Alto, a doutora Rafaela Brito Toledo. E, inicialmente, pedindo vênias à nossa maior autoridade, o governador Paulo Dantas, mas eu gostaria de iniciar a composição da mesa, convidando a homenageada, a doutora Rafaela Brito Toledo, para compor a mesa junto conosco. Agora sim, com muita alegria, convido o nosso governador Paulo Dantas para compor a mesa, junto com a nossa primeira-dama, doutora Júlia Brito Dantas, também para compor a mesa. Deputado federal Luciano Amaral, que nos honra com sua presença. Também pedindo vênias aos colegas, deputado Dudu Ronalça e deputada Gabi Gonçalves, que também nos honram aqui com suas presenças, mas representando o Parlamento Alagoano junto comigo, eu queria convidar o deputado Inácio Loyola e a deputada Carla Dantas para compor a mesa. Convidar o secretário de Saúde, doutor Gustavo Pontes de Miranda. E a querida secretária, deputada, prefeita, a eterna deputada Cátia Borne, também para compor a mesa. Conselheiro presidente Fernando Toledo para compor a mesa. Registrando a presença do vice-presidente, querido amigo, conselheiro Otávio Lessa, que também nos prestigia na manhã de hoje. Obrigado, conselheiro Otávio. Convidar para compor a mesa o doutor Ricardo Melro, representando o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Também gostaria de agradecer pela presença e registrar a presença do conselheiro Rodrigo, que também nos prestigia na manhã de hoje. Penso que já fizemos a composição da mesa. Registrar a presença da deputada Cátia Freitas, que também nos prestigia na manhã de hoje. Obrigado, deputada Cátia. E, composta a mesa, convido as autoridades, convidados presentes, para imposição de respeito, possamos ouvir o hino nacional executado pelo primeiro sargento do Corpo de Bombeiro, Aldo Nicolau.
Senhoras e senhores, como eu disse na introdução, no início de nossa sessão, uma data memorável. O Parlamento alagoano reconhece na figura da doutora Rafaela alguém que merece receber esta comenda. Reuniu-se de forma unânime na aprovação desta honraria. E eu diria, doutora Rafaela, que certamente este momento, essa manhã, que torna-se ainda mais memorável pela qualificação desse plenário, nós gostaríamos inclusive que a mesa pudesse ser maior para poder convidar mais pessoas para compor essa mesa. Esses foram os escolhidos representando todos que estão aqui também para nos homenagear, lhe homenagear. Pela qualidade deste plenário, representa muito bem a sua trajetória profissional, a qualidade da profissional que você e representa para o povo alagoano. O governador Paulo Dantas, já o saudando nesse início de fala, teve uma coragem sobremaneira, como eu disse na minha fala ali, de quando iniciou o seu governo. Não seria justo dizer que o estado de Alagoas nunca negligenciou ou nunca fez um enfrentamento com a oncologia. Não seria justo de minha parte. O governo fazia esse enfrentamento. Mas foi neste governo que este enfrentamento se fez de forma direta. Quando o governador não mais terceirizou para redes conveniadas esse enfrentamento e puxou para si, para o governo do estado, fazer esse atendimento à oncologia. E com esta coragem, ele buscou, no nome da doutora Rafaela Brito Toledo, junto com o doutor Gustavo, serem os condutores desse enfrentamento. Doutora Rafaela, eu quero fazer uma lembrança que antes do governo Paulo Dantas, lá no início do governo Paulo Dantas, quando não existia esse atendimento direto, eu liguei aperreado uma vez, governador Paulo, porque tinha lá um colaborador meu, um jovem de 20 e poucos anos, que inclusive chegou a falecer de câncer, e não conseguia leito. Eu ligava para todo mundo, aí a Rafaela me recomendou ligar lá para os chefões de um hospital. Eu liguei, depois de muita luta, conseguimos um leito para esse rapaz, e a pessoa me dizia, olha, temos que tirar alguém para colocar ele, porque está lotado. Não tinha vaga. Esse rapaz teve assistência, talvez não no tempo hábil, e faleceu aos 20 e poucos anos de idade. E desde esse tempo, quando esse trabalho começou, governador, eu nunca mais recebi nenhum tipo de pedido para buscar leito para oncologia. E tenha certeza que o seu governo, a doutora Rafaela, tem salvado muitas vidas de alagoanos por conseguir entregar um atendimento digno em tempo hábil, em tempo célere, em tempo que dê a chance do cidadão sobreviver. E eu tenho certeza que isso é um legado que a gente vai levar para o resto da vida. Eu faço parte do seu governo, defendo o seu governo, trabalho com o seu governo e me sinto parte destas conquistas. Então, fugindo das narrativas de pessoas que tentam criar o pânico, o caos, na vida real, as pessoas encontram no estado de Alagoas serviços não perfeitos. Eu não seria aqui demagogo para dizer. Às vezes a gente vai no hospital de elite, fora do estado de Alagoas, e reclama quando a enfermeira demora para trocar o soro. É inerente do paciente que está ali sofrendo de um problema, está reclamado de algumas coisas. Mas certamente hoje o cidadão alagoano encontra a dignidade do atendimento. E eu poderia aqui gastar muito tempo do meu pronunciamento falando das conquistas do governo, não apenas na saúde, em todas as áreas, a infraestrutura, na assistência social. Está aqui a secretária Carta, que poderia me ouvir por vários minutos aqui, falando de feitos na assistência. Poderia demorar muito tempo falando das obras estruturantes que o estado de Alagoas empreende e vai entregar para o povo alagoano. Na educação, quantos avanços, creches cria, quantas coisas importantes. Eu não vou gastar o tempo de vocês aqui hoje não, porque a gente já começou um pouco mais tarde. Mas especificamente na oncologia, que é o que nós estamos aqui parados hoje para homenagear a doutora Rafaela, ela que representa uma série de servidores públicos
que merece essa homenagem. Foi no nome da doutora Rafaela que a gente encontrou uma forma de homenagear. Neste particular, governador Paulo, tenha certeza que as gerações futuras, hoje a gente entrega a comenda Elvio Alto à doutora Rafaela. Doutor Elvio, no seu tempo, fez muito por Alagoas, inclusive merecedor de levar o nome de uma comenda. Tem nome de hospital, tem um monte de coisa do doutor Elvio Alto. E tenho certeza, doutora Rafaela, que pela sua trajetória, como você inicia a sua trajetória de servir ao público através da sua profissão, que, por sinal, você estudou bastante para poder chegar nesse nível, trabalhou muito para chegar nesse nível, formada pela Uncisal, a nossa universidade, que merece todas as honrarias e orgulhos. E depois de bem formada pela Uncisal, buscou ainda mais conhecimento em grandes centros. Hoje, recebe comenda Elvio Alto, mas nessa trajetória, doutora Rafaela, tenha certeza que o futuro lhe espera, inclusive, levar também o nome de uma comenda em seu nome. Você vai levar aqui, comenda doutora Rafaela Brito Toledo. Não apenas por esse trabalho específico, mas pelo ser humano que você é. Aquela médica que tem empatia, aquela médica que olha o cidadão imaginando que está tratando da própria mãe, pode ser amanhã um parente muito próximo. Como é que eu gostaria que um parente fosse tratado? A doutora Rafaela não distingue gênero, classe social, trata todos com o zelo e o cuidado que ela gostaria que um parente fosse tratado. Este é o talento que todo médico deve carregar, principalmente aquele que quer enveredar pela vida pública. E a doutora Rafaela é isso aí, por isso que a gente está homenageando a ela na manhã de hoje. Plenário lotado, uma representatividade extraordinária, doutora Rafaela. Deputados aqui, deputada Carla, que está aqui lhe prestigiando, deputado Inácio, deputado Dudu Ronalça, deputada Gabi Gonçalves, deputado Silvio Camelo, plenário extremamente representado, bem representado pelo parlamento, presidente do Tribunal de Contas, secretários de Estado, Vitor Pereira está aqui, me perdoe não ter convidado, demais secretários, secretário Júlio César está aqui também, está aqui o governador do Estado e a primeira-dama, olha só, outros conselheiros do tribunal também estão aqui, e eu diria, Rafaela, que estão aqui, não vou dividir, não sei quanto é por cada banda aqui, mas por muito prestígio de sua família, certamente, está aqui sua avó, Selma Brito, que é uma das pessoas mais importantes de Alagoas, uma referência na cultura, uma referência na arte da música, está aqui por prestígio dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, pessoas que todo mundo adora, todo mundo quer perto. Mas também tem uma boa representatividade aqui, doutora Rafaela, de pessoas que você ajudou a tratar, que você auxiliou a melhorar a vida dessas pessoas. Como eu disse, eu não sei pesar. Quando está aqui porque gosta de você desde que você nasceu, ou porque está aqui vivendo mais e vai viver, se Deus quiser, muitos anos, porque você tratou, você cuidou. A gente não tem como mensurar. Mas, independente do motivo de estar aqui, tenha certeza que é um motivo muito lindo, é um motivo de amor. Então, eu diria que hoje nós estamos reunidos aqui em sinal de amor a esta médica, a esta profissional, essa figura humana que nos enche de orgulho. Eu sou parente, eu sou suspeito, mas outras pessoas vão falar aqui hoje e tenho certeza que vão tirar também um pouco dessa suspeita. Então, parabéns, doutora Rafaela, que Deus lhe abençoe, lhe ilumine, e que você continue honrando a todos que estão na vida pública, dignificando esta comenda, que você vai levar este peso também por resto da sua vida. Parabéns, parabéns. Bom, e agora eu gostaria de passar a palavra, muita gente querendo falar, mas em virtude do tempo a gente decidiu botar essa carga de responsabilidade para uma pessoa só. Então vai ter muita responsabilidade nessa fala, que vai ser o Edja Miranda, vai falar em nome de muita gente que está aqui querendo falar. A palavra é sua.
Poxa, bom dia. Eu vou fazer como a Rafaela, assim, eu trouxe umas anotações, mas é difícil você falar com anotações quando você vai falar pelo coração e pelo conhecimento. Quando eu vi a comenda Elvio Alto, doutor Elvio Alto, a gente começa a entender toda essa simbologia e por que você está recebendo, doutora Rafaela, essa comenda. Porque o doutor Elvio Alto, ainda como estudante, na vida dele pessoal, ele levava o respeito e a harmonia como legado para ele e para os filhos. E enquanto estudante ainda, ele procurou entender, através da especialidade que ele escolheu, que foi a infectologia, que essas pessoas que antigamente tinham que ficar em total isolamento e que elas precisavam, sim, de muita humanização. E aí ele entendeu que a medicina, e ele passava isso, ela não poderia ser exercida única e exclusivamente pela ciência e pelo conhecimento. Muito importante, é óbvio, mas principalmente e também pelo amor e pela humanização. Lembro-me que, como produtora de eventos, há mais de 5 anos atrás, fazia um evento para a Semana do Médico que procurava levar em conta a humanização que precisava se restabelecer dentro da área de medicina. Estava ficando um pouco aleatório e um pouco deixado de lado essa questão da humanização. E aí, quando a gente vê o porquê dessa simbologia, porque eu falo primeiro no Dr. Elvio Alto, é exatamente por causa dessa humanização que há muito tempo atrás ele trouxe, e daí ele ser um homem tão lembrado através de comenda, através do hospital. E de repente eu ouço uma fala da doutora Rafaela, quando da inauguração do Centro de Oncologia do Hospital Metropolitano, que ela lembrava que, como residente, ela fez perguntas assim, ela achava estranho como os casos já vinham com uma gravidade muito grande. E aí ela começou a perguntar aos seus pacientes: há quanto tempo você começou a perceber que você tinha um carocinho? Como era que você estava se sentindo? E as respostas foram: há 1 ano, há 2 anos, no mínimo 6 meses. E aí ela despertou para isso, do que era que ela precisava fazer para que essa história mudasse. E aí, junto também com a secretária Kátia Borne, que criou, desculpe se eu falar errado, o Centro de Biópsia aqui no estado de Alagoas, através da secretaria, e convidou a Rafaela. E a Rafaela achou pouco. Ela quis estudar, ela quis se aperfeiçoar para fazer biópsia também. E aí ela começou a fazer biópsia. E aí as biópsias que demoravam meses, ela começou a fazer 50 biópsias, acho que por mês. Esses números ela vai trazendo, mas em resumo, ela conseguiu trazer também de 70 leitos hoje para de 70, acho que leitos para 200 leitos, depois que ela está lá. O número de atendimentos que nesses dois últimos anos passou de 6.000 atendimentos, 6 mil consultas, 5.000 exames e 400 cirurgias, só nesses últimos 2 anos. E isso é um trabalho de humanização. Mas não era difícil de entender a doutora Rafaela tendo esse comportamento como médica, porque ela vem de uma família que tem dentro deles e na criação dela, na parte paterna e na parte materna, o amor e a humanização, a solidariedade que repercute e sempre repercutiu nas 2 famílias. E eu quero saudar, assim, a plateia, em nome da pianista Selma Brito, como mulher que ela representa a cultura e como mulher que hoje a gente está aqui para representar a área médica, a humanização na medicina. E é muito, muito importante e honroso para mim estar aqui falando sobre você, com essa responsabilidade.
Eu estou muito nervosa, mas assim, muito feliz de poder falar sobre você, de uma mulher jovem, aos 35 anos, que consegue já construir um legado tão importante, que é de tratamento, de cura para o nosso Estado. Eu agradeço porque você não faria isso só com toda a sua construção. O apoio do governo do Estado, do Dr. Paulo Dantas, o apoio da secretária de Assistência Social, o apoio dessa Assembleia, e muito obrigada a todos os deputados, não em meu nome, mas em nome da sociedade alagoana, que entenderam a importância da doutora Rafaela na oncologia alagoana. Muito obrigada por me dar esse prazer de estar aqui falando sobre você e de uma família que eu acompanho há tantos anos. Obrigada pelo que você ainda vai fazer muito pelo Estado de Alagoas, e que a gente consiga, e que esse Estado consiga fazer com que a oncologia cresça e atenda ainda muito mais, porque é uma doença ingrata que está invadindo o mundo, o país, e que precisa, sim, de pessoas como você, trazendo esse tratamento tão humanizado e tão cheio de amor e de respeito à sociedade e ao povo e às mulheres desse Estado e desse país. Muito obrigada. E lembrando também que todos os cursos e todas as especializações que ela saiu para fazer lá fora, ela aplica aqui, no nosso Estado. Vamos respeitar essa menina por tudo que ela faz e por tudo que ela constrói, que ela vai buscar se aperfeiçoar, mas é aqui, no Estado dela, que ela quer implementar. Meus parabéns, e você merece muito essa comenda. E para falar sobre, dar o seu depoimento como uma paciente de oncologia, nós trouxemos aqui para falar também a Kelly Leite, que vem falar sobre esse tratamento, porque ela, toda essa consulta e todo esse tratamento que ela está tendo até agora começou exatamente com você. Então, por favor, Kelly. Obrigada. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Se o Wilma Miranda falou que está nervosa, imagine eu, viu? Escrevi algumas coisas, algumas palavras aqui para a doutora. Meu nome é Kelly Leite, sou paciente oncológica e tive o privilégio de ser cuidada pela doutora Rafaela durante a minha jornada contra o câncer de mama. Hoje sinto no coração a necessidade de expressar meu profundo reconhecimento e gratidão por essa profissional, que foi muito mais do que uma médica para mim. Ela foi um verdadeiro anjo, oferecendo cuidado, força e esperança nos momentos mais difíceis. Seu olhar atento, sua voz acolhedora e sua sensibilidade fizeram toda a diferença. Doutora Rafaela não trata apenas de doença, ela cuida da vida, cuida da nossa essência, do nosso medo, dos nossos sonhos. E é uma profissional iluminada que une conhecimento, humildade, amor em tudo que faz. Sou eternamente grata por todo o lado dessa batalha. Muito obrigada por tudo. E também quero dizer que, do fundo do coração, minha eterna gratidão. Estou muito nervosa, muito. Porque na minha família foram 13 pessoas com câncer. E hoje eu estou aqui para agradecer e saber que tenho esperança de ser curada. Estou com a esperança de ser curada, né? E estou na etapa final. Hoje eu estou com um médico, vou ter um médico, meu último médico, para poder fazer a minha cirurgia lá no Metropolitano. Eu quero agradecer a doutora Rafaela por todo o apoio, por todo o carinho, e também a Ceissa, que eu comecei lá no CEDIM,
Quero agradecer muito pelo apoio da Ceissa, viu, por tudo. Um abraço e bom dia para todos. Muito bem, temos um vídeo para compartilhar com todos as senhoras e senhores. Acho que já está pronto aí. Vamos rodar. Pedimos licença à presidência da Casa de Tavares Bastos e a todas e todos ilustres parlamentares da Assembleia Legislativa de Alagoas, para em nome de todos e todas que fazem a Secretaria de Estado da Saúde, fazer esta singela homenagem a uma médica muito competente, extremamente dedicada, profundamente solidária e, sobretudo, de uma fé inabalável na cura e no tratamento do câncer. Dr. Gustavo Pontes de Miranda Oliveira, Secretário de Estado da Saúde. Convidamos para a conferência adicional Rafaela Brito. Hi guys! Um dos problemas mais comuns que nós estamos enfrentando agora no consultório é o uso de implantes hormonais em pacientes que aparecem com diagnóstico de câncer de mama. Esse é um dos casos primeiros que nós tivemos. Nós vamos apresentar agora em San Antonio um pôster com 9 casos, liderado pela doutora Rafaela Brito. Pedimos licença à presidência da Casa de... Muito bem. Bom, agora eu quero convidar o governador Paulo, primeira-dama Júlia, seus pais, Rafa, sua avó, sua irmã, para junto comigo aqui na frente entregarmos a comenda do Dr. Elvio Alto. Dividam comigo essa responsabilidade, por favor.
passar a palavra agora, vamos ouvir o nosso governador, Paulo Dantas. Fique à vontade, governador, falar aqui ou ali, você manda. Bem. Primeiro, bom dia a todas e a todos. Que alegria nós estarmos aqui participando deste momento tão especial. Quero saudar o nosso querido amigo e defensor Ricardo Melro, a secretária Kátia Borner, a minha prima e deputada estadual Carla Dantas, a minha amada esposa Júlia Brito Dantas, nosso presidente da sessão e vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Toledo, e propositor dessa comenda tão justa, nossa homenageada, a competente, queridíssima doutora Rafaela Toledo, deputado Inácio Loyola, secretário Gustavo Pontes de Miranda, e também nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Fernando Toledo, e a todas as pessoas que estão aqui, todas as autoridades, todas as amigas e todos os amigos. Primeiro, eu quero parabenizar a nossa querida vovó Selma, a nossa querida tia Claudinha e ao Tonho, que são pais da doutora Rafaela e da doutora Gabriela, pela criação, por ter criado uma pessoa tão justa, tão serena, tão equilibrada, tão dedicada, tão aguerrida, tão inteligente, tão comprometida com o bem-estar comum, com tanta empatia. É uma pessoa assim que nos enche de orgulho pelas suas qualidades e pelo seu comprometimento com o que faz. Em segundo lugar, eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, que de maneira unânime aprovou essa comenda, doutor Elvio Alto, para homenagear a doutora Rafaela Brito Toledo pelos serviços, ou melhor, pelos relevantes serviços prestados que ela vem fazendo ao longo da sua vida na área da medicina, especialmente na oncologia do Estado de Alagoas. A doutora Rafaela, como todos nós sabemos, é uma médica muito bem formada, com muitas especializações, com experiência, e que tem, ao longo da sua carreira, salvado vidas. E veio contribuir de maneira decisiva e coordenada e com planejamento estratégico nessa área que há 2 anos atrás sofria uma carência ainda maior do que nos dias de hoje. Primeiro, foi a medida emergencial na área de oncologia para nós realizarmos uma série de cirurgias que estavam pendentes, e assim foi feito. E na sequência nós buscamos, junto com o secretário de Saúde, doutor Gustavo Pontes de Miranda, com a coordenadora da oncologia, doutora Rafaela Brito Toledo, nós ampliarmos os leitos para tratamento oncológico no estado de Alagoas. Historicamente, quando nós somávamos os leitos ofertados pela rede privada, filantrópica e pública, nós tínhamos aproximadamente 70 leitos. À medida que o Estado trouxe para si essa responsabilidade, nós alcançamos hoje em torno de 210 leitos. Então, hoje nós estamos com uma capacidade triplicada, e com certeza esse esforço está salvando muitas e muitas vidas. A saúde, todos vocês lembram que existia uma narrativa onde
muita gente dizia que o governo de Alagoas, que os governos não tinham capacidade orçamentária e financeira para ampliar a sua rede e ampliar os seus serviços, que nós íamos entrar em falência múltipla, porque nós íamos ultrapassar de maneira exponencial os 12% de contrapartida que é exigido constitucionalmente. E aí nós, desde o primeiro governo do atual ministro e ex-governador Renan Filho, nós enfrentamos esse debate. Nós contamos com uma equipe muito bem formada, uma equipe composta por especialistas, pessoas que têm condições de nos apresentar bons projetos e cenários que representam toda essa realidade, e ficou comprovado tecnicamente que o Estado de Alagoas poderia sim ampliar a sua infraestrutura hospitalar, ampliar a sua infraestrutura de pronto atendimento, e nós íamos ter condições e capacidade financeira para honrar com esses compromissos e salvar mais vidas, mantendo os nossos convênios com as redes filantrópicas e ampliando os serviços da nossa própria rede estadual. E assim foi feito. Ela inaugurou alguns hospitais, vários hospitais, inaugurou várias UPAs. Eu tive a alegria de inaugurar, ainda no início da nossa gestão, o Hospital do Coração. Já está marcado agora para o dia 17 de dezembro a inauguração do Hospital do Médio Sertão, em Palmeira dos Índios. Essa semana estive visitando o Hospital da Pessoa Idosa, que está sendo construído na parte alta de Maceió, em frente àquela loja que é bem conhecida, a Carajás. Já tem 53% de obra executada. Vamos estar inaugurando em abril de 2026. E em agosto de 2026 vamos inaugurar o Hospital Metropolitano do Agreste, em Arapiraca, que é uma estrutura similar ao Metropolitano aqui de Maceió, mas aqui de Maceió funciona. É o Hospital do Coração e o Hospital Metropolitano. Lá vai funcionar. E nós vamos conseguir inaugurar o Hospital Metropolitano, e nós vamos iniciar o Hospital do Câncer lá em Arapiraca, que será realmente mais um instrumento poderoso e importante para nós salvarmos vidas e restabelecermos a saúde de quem está precisando desses cuidados. E para encerrar a minha fala, eu quero reafirmar, presidente Bruno, para todos que estão aqui, para toda a imprensa, para o deputado Luciano Amaral, agora que voltou, para ele também, eu quero reafirmar que ficarei no mandato até o último dia da nossa gestão. E com muita alegria, esse prazo me dá todas as condições de nós cumprirmos com todos os nossos compromissos que nós firmamos no período eleitoral em 2022. Então, para vocês terem ideia, agora em dezembro, nós vamos inaugurar o trecho da duplicação de Palmeira dos Índios a Igaci, o que representa 70% da obra de Palmeira dos Índios até Arapiraca. Vamos abrir 12 quilômetros do trecho da duplicação de Arapiraca a São Sebastião, o que representa 60% desta obra. Vamos também estar inaugurando no mês de dezembro mais um trecho importante da duplicação do Sertão de Alagoas, de Arapiraca até Olho d'Água das Flores. E temos mais 56% de obra executada de Olho d'Água das Flores ao Piau, e mais de 35% de obra
executada do Piau Adelmiro Gouveia, o que vai, com toda tranquilidade, nos garantir que todas essas obras estruturantes a gente conclua no ano de 2026. Nós temos alcançado e batido muitos recordes. E nada disso seria possível se eu não contasse com todos os servidores públicos do Estado de Alagoas. E em todas as esferas. Se eu não tivesse a colaboração e esse trabalho em rede colaborativa, esse trabalho transversal, com todas as secretarias e com todos os 102 municípios do Estado de Alagoas. Se não tivesse o apoio da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, conselheiro Otávio, do Congresso Nacional, da nossa bancada federal, do Tribunal de Justiça, da Defensoria, enfim, de todos não teríamos como cumprir e criar o melhor ambiente para nós alcançarmos esses objetivos. Mas nós estamos no melhor ambiente porque a gente tem maturidade, tem calma, a gente para ouvir, nós não queremos ser dono da razão, pelo contrário, quando a gente percebe que o caminho que nós estamos seguindo não é o melhor, a gente recua, senta, conversa, porque nós não temos compromisso com erro. Nosso compromisso é prestar o melhor serviço para a sociedade. E assim nós faremos. Nós, recentemente, recebemos uma notícia do governo federal, do Ministério do Desenvolvimento Social, onde nós ocupamos a primeira posição no ranking nacional, sendo o estado que mais tirou pessoas da fome, da insegurança alimentar. Em 22, nós tínhamos 37% de pessoas nessa situação. Com esse resultado divulgado pelo governo federal, nós estamos com 5%. Então, foi uma redução muito grande, e isso, mais uma vez, é fruto de um trabalho em conjunto, um trabalho também que conta com a boa vontade, com a motivação do setor produtivo, dos empreendedores, do setor privado, de recursos privados que chegam até o nosso estado. Em setembro, por exemplo, proporcionalmente, nós somos o estado que mais gerou emprego no Brasil. Nós estamos, na data de hoje, com o menor índice de desemprego da história do estado de Alagoas. Ou seja, estamos no melhor momento de empregabilidade. Nós já somos o estado que mais constrói creche em todos os estados do Brasil. Isso se vocês somarem o que os 26 estados construíram de creche, nesse período construíram menos creche do que o estado de Alagoas sozinho. Nós vamos proporcionalmente ser o estado que mais vai construir escolas no ensino médio entre todos os estados do Brasil. Nós estamos fazendo o maior concurso da história do estado de Alagoas para requalificar a nossa mão de obra pública, para nós termos cada vez mais servidores de altíssimo nível, competentes, com condições de contribuir com essa melhoria, além de promover oportunidade, gerar emprego e fazer a roda da economia girar também por meio desse grande concurso público que nós estamos fazendo. Na construção de estradas e rodovias, com certeza absoluta, nós somos proporcionalmente disparado o que mais construiu estradas e pavimentação em rodovias, em duplicações, em cidades, dentro das cidades também, entre todos estados do Brasil. Só na nossa gestão, de 15 de maio de 2022 até o dia de hoje, nós construímos e já entregamos mais de 1.300 quilômetros de pavimentação nos 102 municípios do estado de Alagoas e nas nossas principais rodovias. Quando a gente vai para ciência, tecnologia e inovação, a gente ocupa a primeira posição no Nordeste e a terceira posição no Brasil.
quando a gente vai para concessão de bolsas de mestrado e doutorado, pensando em um Alagoas do futuro, valorizando a pesquisa, a ciência, a extensão, nós estamos ocupando a primeira posição no Brasil. Quando eu voltei da COP 30, eu tive uma excelente notícia, que o estado de Alagoas foi o primeiro estado do Nordeste a ser o estado que melhor cuida do meio ambiente, fazendo com que o estado tenha o menor índice de desmatamento entre todos os 9 estados da região Nordeste. Dizendo isso, eu quero agradecer a todos vocês que contribuem de alguma forma com o estado de Alagoas. Todos vocês que entendem que para se construir grandes projetos e para nós termos grandes entregas, não precisa de briga, de radicalismo, de divisão, de picuinha. Precisa sim de ter espírito público, de respeitar a democracia, de respeitar as instituições, de respeitar as oposições, de respeitar quem discorda da nossa opinião, de respeitar as liberdades. Quando a gente diz isso, a gente diz assim com o coração cheio de felicidade, dizendo para o povo de Alagoas, e agora especialmente para Maceió, para a região metropolitana, que nós lançamos essa semana o maior pacote de investimento da história de Maceió e da Grande Maceió. São 5 bilhões de investimentos. Ontem mesmo eu tive na obra da duplicação da região norte, de Maceió até a Barra de Santo Antônio. Nós vamos ter 7 saídas, será toda duplicação pela Mata Atlântica. A via existente, a 101 Norte, vai ser uma via de charme. A 102 Norte, que será a via duplicada. Em maio do próximo ano, já vamos inaugurar o primeiro trecho. Eu tive em loco ontem 300 homens trabalhando e mais de 200 máquinas trabalhando nesta obra, o que vai ser muito importante para a mobilidade da região norte, que sofre um trânsito muito grande, que todos vocês conhecem. E vamos iniciar a obra da triplicação da Ponte de Valdo Suragi até a Barra de São Miguel. Será também uma outra obra marcante, porque apesar de nós termos já a duplicação nesta região, nós hoje já sofremos um trânsito muito grande, porque as pessoas que moram na parte alta de Maceió se deslocam aqui de Maceió pela Ponte de Valdo Suragi, passando pelo Laguna, sobe ali na 424, na BR-424 para chegar em casa. Então, a triplicação vai ajudar também as pessoas da parte de alta de Maceió a chegarem mais rapidamente em suas casas. E aquela região como um todo, ela está crescendo com muita rapidez. Hoje nós temos muitos condomínios, muitos investimentos privados sendo feitos e muita gente migrando para morar naquela região. Então, só para exemplo, dentro desse conjunto de investimento, nós teremos essas 2 obras estruturantes, fora tantas outras obras que já estão sendo tocadas, na sua grande maioria, e nós vamos também honrar com esse compromisso, porque nós já temos licitação pronta, projeto pronto, licitação realizada, contrato assinado, e vai ser um marco histórico nós realizarmos esse montante de investimento. Então, parabéns, doutora Rafaela, minha querida médica, minha querida prima, nós todos lhe admiramos. Parabéns ao deputado Bruno e parabéns a todos vocês que fazem a Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Agora vamos ouvir a nossa nova comendadora alagoana, doutora Rafaela Brito Toledo. Por favor, Rafaela.
Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa, na pessoa do excelentíssimo governador Paulo Dantas e do deputado estadual Bruno Toledo, e a todos que aqui estão presentes. Receber esta comenda, símbolo de reconhecimento público e do compromisso com a nossa sociedade, é uma honra que transcende o âmbito pessoal. Ela representa, antes de tudo, a força de um trabalho coletivo, construído a muitas mãos, em prol daqueles que enfrentam uma das jornadas mais difíceis de vida, o tratamento contra o câncer. Para fazer esse discurso hoje, eu poderia ter solicitado ajuda, mas eu pensei, ninguém vai conseguir retratar a minha trajetória de vida tão bem quanto eu. Então, desculpem a coloquialidade de algumas palavras. Mas foi a melhor forma que eu encontrei de expressar a minha verdade. Tudo começou em 2010, há exato 15 anos atrás, quando eu tomei a minha primeira importante decisão. Sim, eu queria cursar medicina no meu estado, mas naquela época, Alagoas só possuía 2 faculdades, a estadual e a federal. Eu sabia que essa missão seria muito difícil. Num primeiro momento, até quase impossível. A UFAL com uma nota de corte altíssima. A Uncisal, por ser o último vestibular dentre todos os estados, com uma concorrência assustadora. A minha meta já estava estabelecida: passar no vestibular em alguma dessas 2 faculdades públicas. Foi o período mais desafiador de toda a minha trajetória. Foram 2 anos em que abri mão de tudo. Eu falei de tudo. Fui morar na casa da minha avó Selma, em busca de um ambiente silencioso. Estudei todos os dias, por 730 dias, independente de ser segunda ou domingo. Só uma coisa me importava: cumprir a meta de pelo menos 8 horas de estudo por dia. Eu lembro bem desse período e, às vezes, é até difícil de retratá-lo sem me emocionar. Aquele momento, sem nem eu perceber, já estava me moldando e me preparando para os desafios que posteriormente eu enfrentaria. Em meio a medos, desânimos, incertezas, o dia mais feliz da minha vida chegou. Ali estava eu, aprovada em 6º lugar na Universidade Estadual de Alagoas. Entre 2010 e 2015, foram 6 anos de muita dedicação. Tive o privilégio de crescer numa turma bem heterogênea, em que cada um carregava uma história desafiadora de vida. Esse período já me proporcionou familiaridade em todos os hospitais públicos de Alagoas. Em seguida, com 2 anos de residência de clínica médica no Hospital Geral do Estado, eu já conseguia entender as fragilidades da saúde de Alagoas. Optei por dar seguimento à minha formação aqui mesmo no meu estado e fiz 3 anos de residência de oncologia em Maceió, na Santa Casa. Essa época, o que mais chamou a minha atenção eram as dificuldades que os pacientes tinham acesso aos exames que dariam diagnóstico de câncer. Algo começou a incomodar dia após dia. Me assustava a quantidade de pacientes jovens que chegavam até mim no estágio avançado de doença. Tudo começou no câncer de mama.
Como eram doenças muito visíveis a olho nu e mensuráveis, eu comecei a me assustar quando olhava aquelas lesões. Mas o pior, aquilo parecia o novo normal. Foi daí que começou a fazer parte da minha rotina uma pergunta a todos os pacientes que estavam no meu consultório. Quanto tempo durou entre você ter sentido esse nódulo e ter tido acesso à realização da biópsia? Para quem não sabe, o diagnóstico do câncer, ele inicia quando fazemos a biópsia, que é a retirada de um pedaço de tecido daquela lesão e em seguida é feita a análise pelo patologista. Para minha surpresa, as respostas eram 1 ano, 2 anos. As pacientes mais sortudas me respondiam 6 meses. Ali eu já conseguia enxergar claramente um dos maiores problemas na linha de cuidado do paciente oncológico. Se passaram 3 anos de residência, me tornei oncologista. Naquele momento, a Kátia Borne, hoje nossa secretária de Serviço Social, estava montando o serviço que era o Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem, o CEDIM. Eu soube e a alertei. Kátia, biópsia de mama. Precisamos montar um serviço para dar acesso ao diagnóstico de câncer de mama. Ela de imediato me falou, me passe tudo o que precisa para montar esse serviço. Eu listei e eu mesma queria colocar a mão na massa e assumir essa responsabilidade. Fiz 3 cursos capacitantes para me tornar apta a realizar esses procedimentos. Me lembro claramente, eu retornando de Recife, do último curso que fiz. E ainda na estrada, recebi um telefonema da Kátia. Tudo pronto, serviço montado. Segunda, compareça para iniciarmos. Naquela época, eu sozinha, eu fazia 50 biópsias de mama por mês. Só que, com o passar dos anos, dos meses, começou a surgir um segundo grande problema. Com o maior número de casos sendo diagnosticados mais precocemente, aumentou a necessidade das cirurgias. Não só cirurgias de mamas, mas cirurgias das mais diversas áreas da oncologia. Estávamos diante de 400 pacientes na fila do Cora, aguardando os mais diversos procedimentos. Naquele momento, por questão contratual, era responsabilidade que cabia ao município a assistência ao paciente com câncer. E eles terceirizavam para 3 serviços: Santa Casa, HU e Chama. Diante da emergência da situação e da necessidade de solucionar os 400 pacientes em espera para iniciar seu tratamento oncológico, a Defensoria Pública, na pessoa do nosso defensor, Ricardo Melro, acionou a Secretaria de Saúde do Estado para dar resolutividade à situação lamentável em que encontrava os pacientes oncológicos. Afinal, não bastava a dor do diagnóstico, mas também o desespero de não ter acesso ao tratamento. Iniciava-se, então, em outubro de 2023, o Plano Emergencial da Oncologia. Dr. Gustavo, nosso secretário de Estado da Saúde, assumiu todos esses pacientes e lançou esse programa. Nessa época, eu estava em São Paulo, finalizando um fellow em oncologia no Hospital da Beneficência Portuguesa, quando recebo o convite de assumir a coordenação desse plano. O plano emergencial tinha a proposta inicial de dar resolutividade a esses 400 pacientes da fila e tinha uma previsão de 6 meses de duração. O grande foco era realizar a triagem oncológica, dar acesso a todos os exames necessários e operar os casos cirúrgicos. Foram inúmeros pacientes atendidos mensalmente e tendo acesso aos mais diversos exames de alta complexidade, como tomografias com contraste, ressonâncias,
PET scan, endoscopias, colonoscopias, CPRE, biópsias guiadas por ultrassom e tomografia. Esses pacientes atendidos, eles conseguiram em menos de 30 dias realizar as suas cirurgias, atingindo uma média de 25 dias. Passado esse período, não só atendemos essa fila, como havíamos atendido mais de 2.000 pacientes. Com o sucesso do plano emergencial, apresentamos os dados ao governador Paulo Dantas numa reunião no Palácio e recebemos a missão e responsabilidade de desenvolver a oncologia do Estado. Após muito planejamento, estruturação e um árduo trabalho em equipe, em 26 de junho de 2025, inauguramos o Centro de Oncologia no Hospital Metropolitano de Alagoas. Com a infusão de quimioterapia, que era o que faltava para completarmos o tratamento oncológico, se tornando um marco histórico para a saúde pública de Alagoas. A implantação desse serviço representou um avanço estratégico e decisivo para a superação dos vazios assistenciais oncológicos. Nosso serviço iniciou suas atividades com uma estrutura robusta e moderna, com laboratório, exames de imagem, centro cirúrgico capaz de executar as mais diversas cirurgias oncológicas de alta complexidade. Um centro infusional de quimioterapia e uma equipe multiprofissional altamente qualificada e comprometida, formada por oncologistas, cirurgiões, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros e assistentes sociais. Nosso maior objetivo é aproximar o tratamento da população e dar uma resposta ágil e eficaz a uma das doenças que mais exigem rapidez, estrutura e sensibilidade. Em 2 anos, foram mais de 6.000 atendimentos oncológicos, em média de 400 cirurgias de alta complexidade. De 74 leitos oncológicos, criamos mais 130 leitos, quase o dobro. Falar em oncologia é falar em desafios diários, científicos, humanos e emocionais. É lidar com a dor, mas também com a superação, com a perda, mas igualmente com a vitória de cada paciente que recupera o sorriso, a força e o direito de viver plenamente. Confesso que ser reconhecida nunca foi minha intenção, mas fazer a diferença na vida das pessoas. E nada disso seria possível se eu não tivesse uma base familiar sólida. Então, essa comenda eu ofereço à minha avó Selma. No fundo, minha maior alegria é estar vivendo esse momento na sua presença. E poder agradecer, olhando nos seus olhos, por tudo que a senhora investiu nos meus estudos, conforme determinação do meu avô, antes de morrer. A senhora me trouxe até aqui. Agradeço ao meu pai, que com seu exemplo me mostrou que o estudo e o trabalho são os caminhos para a prosperidade. Por sempre ter me obrigado a chegar 3 horas antes em todas as provas e concurso, só pelo medo que ele tinha que eu estivesse perdendo aquela oportunidade. Agradeço a minha mãe, que com o seu jeito peculiar
e a sua forma mansa sempre me mostrou que precisamos ter sangue nos olhos e correr atrás. Agradeço a minha irmã, a minha alma gêmea, por sempre atender as minhas ligações todos os dias às 7 horas da manhã e ser escuta. Por você, eu daria a minha medula óssea. Os meus 2 rins e o meu único coração, se assim fosse necessário. Agradeço ao nosso governador Paulo Dantas pelo compromisso com os alagoanos e trabalhar dia e noite para trazer melhorias para o nosso estado. Obrigada, doutora Júlia Brito, por ser calmaria em meio às tempestades. Agradeço ao nosso secretário de Saúde, doutor Gustavo Pontes, por ter sido firme. Mesmo quando a adversidade dizia que investir na oncologia era dispendioso. Obrigada, doutora Marta Celeste, porque nos bastidores você é minha âncora. Com você eu aprendi a ser incansável. Obrigada, Ana Costa, simplesmente por você existir. Obrigada, Fátima, por me dar todo o suporte na administração da oncologia. Obrigada, doutora Patrícia Amorim, por nos dar a honra de tê-la na equipe e a proporcionar aos pacientes do SUS um atendimento contíguo. Obrigada, doutor Davi Teixeira, por ser tão parceiro e conseguir ser tão resolutivo. Obrigada a todos os profissionais que hoje integram a equipe da oncologia e com tanta dedicação vem realizando um trabalho com seriedade e respeito aos pacientes. Agradeço à Assembleia Legislativa, no nome do deputado Bruno Toledo, por reconhecer esse trabalho. Recebo esta comenda com humildade e com o compromisso renovado de continuar servindo a população, de seguir lutando por uma oncologia mais justa, inovadora e humana. Que esta homenagem inspire a todos a continuar acreditando que o conhecimento transforma e que o amor cura de muitas formas. Muito obrigada. Doutora Rafaela, eu lhe confesso
que o discurso lido dificilmente me emociona. Dificilmente me emociona. Mas eu tive que engolir o choro aqui umas 4 vezes boa. E a forma que você se expressou aqui hoje, mesmo que lendo, mas eu tenho certeza que cada palavra dessa veio do seu coração, como se estivesse improvisando ali. Improvisando. Você dominou esse plenário. E as suas palavras ecoaram aqui por esta casa e entrou no nosso coração. Eu poderia falar que simbolizar o seu discurso com emoção, como eu disse, mas eu confesso que eu foi orgulhoso de ter sido propositor desta comenda e ter visto uma grande pessoa ali falando e emocionando a todos nós. Parabéns, parabéns de verdade. Por favor, deputado Inácio. Eu vou quebrar o protocolo porque eu me emocionei. Eu senti a doutora Rafaela Toledo, além de uma grande humanista, uma cientista. O seu trabalho não vai ficar restringido só a Alagoas, não. Ao mundo. Meus parabéns, doutora Rafaela. Bom, gostaria de solicitar a todos em posição de respeito que possamos ouvir o hino da nossa querido estado, Alagoas, novamente executado pelo primeiro sargento do Corpo de Bombeiro, Aldo Nicolau.
Muito obrigado novamente a presença de todos e declarar encerrada essa nossa sessão.